Nosso curso é dividido em 4 etapas durante a formação. Nós veremos, quer dizer, já vimos morfologia, passamos alguns meses, para ser mais específico, 2, estudando as classes gramaticais, a morfologia. A segunda parte do nosso curso consiste nos estudos de sintaxe, e eu ontem até brinquei com vocês, dizendo que não é sintaxe, não é sintaxe, é sintaxe, função de S, tá? Sintaxe. E aí nós vamos iniciar hoje o estudo da sintaxe. Quando nós finalizarmos sintaxe daqui a um mês, eu espero que nós já possamos iniciar o que é o terror para algumas pessoas, que são as questões de interpretação de texto. Boa noite, Lili, tudo bem? Aí nós vamos iniciar a interpretação de texto e vamos finalizar com as regras de ortografia, escrita e de gramática, acentuação e pontuação, tá bom? Por que lembrou do Olegário, Ana Paula? Foi longe. Ah, Olegário, vocês haviam comentado, né, uma vez sobre ele. Bom, lembrou dele? Foi na sintaxe? Coisa boa. É bom quando a gente lembra de um professor que foi importante e passou pela nossa história. Pessoal, vamos lá. Vou contextualizar para que eu possa abrir o nosso slide e a gente começar a estudar, então, a famosa sintaxe. O que é que a gente viu em morfologia? O que é que a gente estudou nas classes gramaticais? Nós vimos que a morfologia tenta classificar, nós vimos que a morfologia tenta organizar as palavras da língua portuguesa em 10 classes. Então, nós passamos por todas elas: artigo, substantivo, adjetivo, pronome, numeral, conjunção, preposição, advérbio e interjeição. Olha quanta coisa nós já vimos ao longo desses 2 meses. E o que chega, meu Deus, que a minha bateria está descarregando. Deixa eu conectar aqui o carregador, viu, minha gente? Rapidinho. Deixa eu só pegar ele aqui no chão, senão vocês vai descarregar e a gente fica sem aula. Peraí. Prontinho. Foi. E aí, pessoal, o que é que nós vimos em relação a isso? Que a Tá travando o áudio, é só o meu? O professor está travando a morfologia câmera vai e o tentar áudio. fazer essa organização. O professor tá travando o áudio e o vídeo. Pessoal, eu entrei aqui pelo celular. Deixa eu desativar o computador. Peraí. Vocês conseguem me ouvir?
Só alguém dá o okzinho aí. Sim. Conseguem? Vai ser com a qualidade um pouquinho menor, porque eu entrei com o celular, porque no celular eu estou usando a internet do meu plano. Aí a gente vai conseguir se comunicar enquanto eu tento ligar o computador de novo. Mas aí vamos, A gente tá? tem que rezar a cruz sagrada, professor, pelo sangue de Cristo. Não é isso, menina. E olha que eu já liguei para a Opus reclamando hoje, viu? Mas tem problema Vou não. reclamar também pelo senhor. A gente vai iniciando, eu estou pelo celular, por isso a qualidade vai ser um pouquinho menor, mas eu reiniciei aqui o computador para ver se melhora. Vocês conseguem me ouvir, né? Acho que foi. Então eu vou iniciando, enquanto o computador aqui liga de novo, e vamos na providência que com fé vai. Vamos lá. Meus queridos, o que é que eu estava dizendo? Travou foi tudo ou vocês conseguiram ouvir alguma coisa ainda? Não deu para ouvir nada. Deu para ouvir nada? Nada, nada, nada? Nada. Pois, deixa eu iniciar de novo. O que é que nós vimos então até agora? Só revisando, desde o início. Nós começamos a ver, durante esses 2 meses, um conteúdo chamado morfologia. É uma área da língua portuguesa, que é que a gente viu nesse período todo. Uma área da língua portuguesa que se ocupa em classificar cada palavra que a gente usa na língua portuguesa. Então, essa área inteira só quer saber o que a palavra é. Se ela é artigo, se ela é substantivo, se ela é adjetivo, se ela é pronome, se é conjunção, se é preposição, se é interjeição, se é numeral. Nós passamos 2 meses fazendo anotações, exercícios no sentido de entender o que é essa morfologia. Finalizamos. Hoje nós vamos iniciar uma segunda área que se chama sintaxe. Essa segunda área que se chama sintaxe, ela não está preocupada, presta atenção para a gente entender. E aí você já pode pegar seu caderninho e já pode começar a fazer algumas anotações disso que eu estou dizendo. Sintaxe, então, é uma área da língua portuguesa que não está preocupada, a sintaxe não está preocupada em classificar, em dizer o que a palavra é. Ela está preocupada em dizer como a palavra funciona, como é que a gente usa. Então, se uma está preocupada em classificar de qual classe gramatical pertence, a sintaxe, ela não se preocupa com o nome, se o que é que a palavra é. Ela vai tentar entender como ela funciona. Deixa eu dar um exemplo mais claro, né? Geralmente, os meus alunos, quando eles têm dificuldade, eu tento dar exemplos mais claros. Eu vou usar, deixa eu ver, uma aluna que é sempre participativa, a minha querida Valmirene. Fala comigo, Valmirene, para poder usar você como exemplo da diferença de morfologia e sintaxe. Falo sim, amor. Muito bem, Valmirene. Seu nome, né, Valmirene? Sim ou não, Valmirene? Seu nome é Valmirene? Ixi, a Valmirene já me deixou. Sim. Travou foi tudo aqui no meu agora. Travou o seu, agora foi falar do meu, tá vendo? Pois é, né, rapaz? Boa noite, Cledisaldo. Então, vamos lá. Se a morfologia está preocupada em dizer apenas que Valmirene é o nome de uma pessoa, por isso é um substantivo próprio, para a morfologia a gente já está resolvida com a Valmirene. Por quê? Porque a morfologia quer só saber o que a palavra é. Aí eu vou dizer que Valmirene é um substantivo próprio porque dá nome a uma pessoa. Acabou a análise morfológica do nome Valmirene. De boa, Valmirene? E demais? De boa, de boa. Se a gente fosse estudar, só que se a gente fosse estudar o nome Valmirene pela sintaxe, a sintaxe ia querer saber como esse nome funciona e não ia querer saber que ele é substantivo. Por exemplo, eu posso dizer assim: Valmirene é uma estudante incrível. E a sintaxe vai querer saber quem é essa Valmirene e vai chamar ela de sujeito, que é quem é uma estudante fantástica. Então, a sintaxe não vai querer saber essa historinha de substantivo, vai querer saber como eu usei esse substantivo, esse nome e uma frase. E eu posso usar Valmirene como sujeito. Aí eu digo, Valmirene é incrível, Valmirene trabalhou hoje, Valmirene está assistindo aula. E em todos esses casos, Valmirene vai ser substantivo. Tá bom? Mas esse mesmo nome, Valmirene, pode assumir outras funções sintáticas, pode assumir outras coisas. Eu poderia dizer assim: entreguei uma carta a Valmirene. E Valmirene não vai ser mais sujeito.
Quem vai ser o sujeito que quando eu digo entreguei? Eu. Valmirene agora passa a ser quem recebeu uma carta. Então a gente vai chamar ela de objeto indireto. Tá bom? Eu posso dizer assim: esse brinquedo é da Valmirene. E agora a Valmirene nem vai ser sujeito, nem vai ser quem recebeu alguma coisa. Vai ser a dona de um objeto. E para cada um desses lugares que eu conseguir colocar o nome da ai meu Deus, da Valmirene, eu vou ter um nome e uma função sintática para cada função que o nome Valmirene conseguir desempenhar. Deu para entender mais ou menos a lógica, minha gente? Então a morfologia vai estudar o que o nome é, em que caixinha ele está, e a sintaxe vai tentar dar um nome, uma função sintática para cada possível lugar que o nome Valmirene possa ser usado em uma oração. Então, o que é que eu vou anotar aqui, professor? Vou pegar minha caneta agora e, se eu precisar anotar o que é sintaxe, a gente vai colocar assim, anota aí, enquanto o meu computador liga e eu consigo colocar aqui as nossas anotações, tá bom? Então, enquanto o computador liga e eu consigo abrir nosso slide, o que é que a gente vai anotar? Você vai anotar assim, sintaxe, daqui a pouco eu escrevo para vocês da minha canetinha, quando o computador reiniciar aqui, tá?
Parece que a internet do professor deixou na mão. Que aqui não tá pegando, não. Pensei que só era eu que estava assim. Olha, voltou, hein? Glória a Deus, Jesus. Às vezes é o acesso da internet dele que tá ruim, tá desde ontem, né, professor? Voltei, minha gente. Acho que agora vai. É porque a internet tá tão lenta que ele fica aparecendo aqui que a rede não tá instável. Aí eu nem consigo falar com vocês, nem ligar nada enquanto ele não volta. Mas estão me ouvindo agora? Sim, E Agora eu acho que estão me ouvindo e tá travando de novo, porque para mim não tá aparecendo a minha própria imagem. Mas se estão me dizendo que estão me ouvindo, é porque acho que vai, né? estamos lhe vendo também. Pronto, se travar de novo, vocês avisam, porque nem eu estou me vendo aqui, tá parecendo que tá lento e a minha tá travando para mim, mas se vocês estão me ouvindo, eu vou continuar. Tão chato, né, minha gente? É tão bom quando a gente consegue desenvolver o negócio de uma vez só e não fica parando, porque eu perco raciocínio. Mas vamos na fé, isso é o inimigo tentando fazer com que a gente não avance e hoje ele não vai conseguir. Bom, meus queridos, onde é que nós estávamos? Eu estava pedindo para vocês pegarem o material de vocês e começarem a fazer anotações. Aí você vai colocar assim, sintaxe. Lembrando que não é sintaxe, não é táxi não, que você pega para fazer uma viagem. É sintaxe, tá? Aí você anota aí, sintaxe, faz uma setinha e vocês vão começar a escrever o que é que a gente chama de sintaxe. Vamos lá. Você vai colocar assim, sintaxe é... Eu vou até colocar no chat para quem quiser digitado, né? Mas vai colocar aí. Sintaxe. Eu estou digitando aqui e daqui a pouco eu envio também, tá? É o domínio da língua portuguesa que estuda a função que cada palavra, de novo, sintaxe, é o domínio da língua portuguesa que estuda a função que cada palavra pode desenvolver em uma oração. Então, enquanto a morfologia, vou repetir de novo tudo aquilo que eu falei desde o começo da chamada. Enquanto a morfologia se preocupa em classificar as palavras, em organizá-las em 10 caixinhas, a sintaxe é uma parte da língua portuguesa, é um domínio que vai estudar não o que a palavra é, mas como ela pode, quais funções ela pode exercer em uma frase. Aí eu vou dar um exemplo bobo para vocês, que eu dou para os meus alunos do ensino fundamental. Geralmente, meninos do. Eu não sei quem tem filho aí, filho do gênero masculino e está naquela idade de 10, 11, 12 anos. Quando eu vou dar aula para esses meninos, essa galerinha tem, às vezes, um amor por futebol. E aí, esses meninos de 10, 11 anos, eu não sei o que é que dá na cabeça deles, que eles só querem saber de futebol. Às vezes eu estou dando aula e os meninos estão falando do jogo que vai ter hoje, do jogo que teve ontem, quem ganhou, quem perdeu. E aí eu nunca consigo ver uma atenção de chamar, um modo de chamar a atenção desses meninos. Aí uma vez eu fui fazer um curso em Recife, eu ia fazer acho que uns 5 anos já. Logo quando eu estava iniciando minha carreira de professor, basicamente, eu fui fazer um curso e eu cheguei para o palestrante. O curso era de como dar aula mais atrativa de língua portuguesa. E aí eu cheguei para o palestrante e brinquei com ele. Eu disse, doutor Silvio, o nome do professor é Silvio. Eu disse, doutor Silvio, eu vou lhe dar 5 estrelas no curso se o senhor me disser como eu faço os meus alunos do 8º ano se interessarem por sintaxe, porque eu já estou cansado de dar aula para esses meninos e eles nunca se interessam, acham um assunto chato e eu não sei como é que eu chamo a atenção desses meninos que só falam de futebol.
Aí o professor disse, Wilcley, eu vou lhe ensinar e se der certo, você vai depositar o salário do mês na minha conta, porque você nunca mais vai ter dificuldade de ensinar sintaxe para alunos de 8º ano. Aí ele pegou um quadro que tinha lá, pegou a caneta e perguntou quais jogadores eu conheço famosos. E ele disse que ia fazer a mesma coisa na escola. Aí eu conheço pouco de futebol, gosto pouco, mas eu lembrei de nomes famosos, Neymar, Cristiano Ronaldo. E aí eu fui colocando nomes para ele de jogadores que são famosos. E aí ele disse ao Wilkley, quando você for ensinar sintaxe, você vai perguntar a esses meninos nomes famosos, de jogadores famosos. Travou de novo aqui a minha tela, mas para vocês estão conseguindo me ouvir bem, minha gente? Para a gente tá normal, Winkler. Tá normal, né? Tudo Isso. bem, vou seguir. E aí ele disse assim: você vai perguntar a esses meninos os nomes de jogadores. E você vai dizer que todos esses nomes são substantivos. Mas você vai perguntar a eles, esses mesmos jogadores, quais funções eles jogam. Porque o Neymar, por exemplo, só gosta de jogar como atacante. Outros jogadores vão gostar de jogar como goleiro. E aí, Wilcley, você vai tentar fazer analogias desse tipo para mostrar que com as palavras também acontece a mesma coisa. Por mais que seja uma palavra, ela vai gostar de jogar em posições diferentes quando ela estiver dentro de uma oração. Então, tem palavras que nasceram com posições muito específicas de onde eu posso colocar ela numa frase. Então, é isso que a gente chama de introdução à sintaxe. É entender que a sintaxe é esse domínio da língua portuguesa que vai estudar onde as palavras preferem estar quando a gente aplica uma oração. Todo mundo está me ouvindo bem até aí? Alguém me dá só um ok para que eu possa seguir? Pode seguir, tudo ok, viu? Posso seguir, né? Vamos lá. Pode. E aí, o que é que acontece? Deixa eu ver se eu consigo colocar pelo menos o meu slide aqui. Minha tela está bem travadinha, dizendo que a conexão está lenta, mas se estão me ouvindo já é um avanço significativo. Qual é o lance? A gente precisa entender agora quais são essas funções sintáticas. E para entendê-las, a gente vai ter que estudar desde os conteúdos que a gente viu no sexto, no sétimo, no 8º e no 9º ano de função sintática. Primeira coisa importantíssima para a gente conseguir avançar daqui a pouco, quando eu for falar de assuntos mais difíceis. A língua portuguesa tem uma estrutura quando a gente usa orações. Só para lembrar, oração é tudo aquilo que tem verbos. De novo, para vocês anotarem aí, mais uma anotaçãozinha por uma linha depois do conceito de sintaxe, e você vai colocar assim: oração é todo enunciado da língua portuguesa que tem sentido e que tem verbo. Aí a gente tem uma oração. E uma coisa importante, de novo, oração, todo enunciado que tiver sentido e a presença de pelo menos um verbo. E aí, toda vez que tem oração, eu até costumo brincar também com os meus alunos. Toda vez que uma oração aparece em uma construção, parece que acontece também uma complexidade da língua, porque o verbo é muito importante. Para quem é do contexto religioso, quem é cristão, a Bíblia, geralmente, quando vai começar a contar a história do universo, tem uma citação que foi isso, minha gente, que deu uma travadinha geral aqui. Vocês continuam ouvindo, porque aqui já sumiu tudo, meu Deus. Tá tudo bem com a gente aqui. Tá tudo bem, né? Vou seguindo. Agora, eu nem estou conseguindo me ver com essa lentidão, nem ver vocês. Está tudo travadinho aqui na minha tela. Mas vou seguindo até eu conseguir dar uma estabilizada aqui. Eu vou tentar rotear minha internet para o computador para ver se vai mais rápido, porque não tá indo muito não aqui, não tá dando muito certo. Deixa eu ver aqui o que é que vai rolar. Professor, a sua tela travou, agora tá só ouvindo só a sua voz. Agora travou também só minha voz, né? Que tristeza, minha gente, tá pra aula ser assim. Deixa eu ver se eu consigo reiniciar aqui, viu, minha gente? Não vou sair da chamada não, vou só tentar reiniciar. Ixi, meu Deus, que tristeza, minha gente.
Vamos migrando de um para o outro até dar certo. Vamos lá. Aí, quando a gente vai estudar essa sintaxe, é importante a gente entender que o verbo tem uma importância muito grande nesse processo. Para quem é religioso, eu estava usando o exemplo da Bíblia, né, antes de travar. Quando o livro do Gênesis vai contar a história do mundo pela criação de Deus, tem uma citação clássica que diz assim: no início era o verbo, e a palavra verbo representa a presença de Deus na Bíblia, né? Que no início era só Deus, e a partir de Deus, todas as coisas se criaram. Na oração acontece a mesmíssima coisa. A partir da presença de um verbo, trabalhar, andar, comer, brincar, fazer, cantar, sorrir, a estrutura sintática parece que nasce, e quando eu boto um verbo, aí eu já começo a perguntar, peraí, quem trabalhou? Quem comprou? Comprou o quê? Quem gosta? Gosta de quem? Então, o verbo, estudar verbo, é muito importante para que a gente entenda as noções de sintaxe, porque a partir do momento que a gente coloca verbo nas coisas, entra também uma relação muito grande de sintaxe. Então, o que é que a gente viu até agora, no meio dessa travada toda que está dando? Que a sintaxe é o domínio da língua portuguesa, que estuda a organização e como a palavra funciona numa oração e numa frase, tá bom? Segunda observação que eu pedi para vocês anotarem. Oração é todo enunciado que contém verbo e sentido, evidentemente, tá bom? Aí a gente já começa aí a estudar o primeiro tópico de sintaxe, entender que o verbo é muito importante para a estrutura daquilo que eu falo e daquilo que eu escrevo. Aí a minha pergunta é, eu quero que uma pessoa, deixa eu ver uma pessoa que sempre participa e também não falou ainda hoje. Deixa eu ver aqui. Tem uma menina que participou bastante na última aula, acho que foi a Marilene, se eu não estou enganado. Marilene está por aqui hoje, Marilene? Não sei se a Marilene está por aqui hoje, mas ela participou bastante na última aula. A Marta também participa muito, está caladinha. Cadê tu, Marta? Está por aqui também hoje? Vamos lá, enquanto o pessoal... a Marilene está aqui. Marilene, qual é o primeiro lugar que a gente começa a estudar a estrutura de oração, que você lembra? Qual é o primeiro lugar que a gente costuma estudar? Orações, verbos, essas coisas. Quando que a gente começa a entender. Qual é o primeiro lugar que a gente consegue perceber? Tu acha que é onde, Marilene? Pode ser no chat, viu a resposta? Qual é o primeiro lugar que a gente começa a estudar, a entender essas noções de verbo e organização sintática? E aí? Tu sabe, Marilene? Tu sabe, Marta? Ninguém, minha gente. Qual é o primeiro lugar que a gente começa a entender estrutura sintática? Na escola. Na escola, Maria? Pois é, a Maria disse que é na escola. Mas na escola é onde a gente começa a entender de maneira sistemática, ou seja, estudar. Mas vocês acreditam que as teorias de sintaxe dizem que a gente já nasce com o nosso sistema? Desde o bebezinho, a gente já nasce com o nosso sistema pronto para entender sintaxe? Deixa eu dar um exemplo. Mesmo antes de vir à escola, mesmo antes de que eu chegue na escola, eu já começo a entender algumas funções sintáticas ouvindo os meus pais falarem em casa, ou irmãos, ou outras crianças. Aí você não fala ainda, porque você é bebê, mas você já começa a perceber, ouvindo, como é que se organiza a fala do português. Aí você já começa, quando aprender as palavras, você começa a dizer assim, eu quero brincar. Ninguém diz brincar, eu quero. Aí aprende. Ou brincar, eu quero. Uma vivência, né? Não entendi. Mas aí não nasce assim, né? Já com esse sistema. Vai aprendendo com a vivência primeiro de casa, né? Perfeito. Mas você acredita que as teorias dizem que a gente já nasce com a capacidade só de entender? O que é que a teoria diz? A gente só nasce com a capacidade de entender. Por que, que a gente não usa ainda? Porque a gente não sabe falar. Você acredita que as teorias linguísticas, eu não consegui ver quem foi que fez a participação. Deixa eu ver quem foi. Eu não vi. Se puder dizer teu nome, que eu não estou conseguindo, como eu estou pelo celular, não estou conseguindo ver.
Marta. Aí, Marta, as grandes teorias linguísticas dizem que a gente já nasce com o sistema pronto. A gente só não sabe ainda, porque ainda não ouviu todas as palavras, a gente ainda não consegue falar. Mas as teorias dizem que a gente já nasce pronto, a nossa língua, o nosso cérebro, o nosso ouvido, já nasceu pronto para falar. A gente só ainda não consegue porque a gente não aprendeu. E é essa convivência, Marta, com os nossos pais, falando, a gente ouvindo, assistindo televisão, porque hoje os pais já colocam as crianças para assistir YouTube, vídeos desde sempre. É a partir daí que a criança começa a perceber que a língua tem uma estrutura sintática. Aí, quando a gente aprende as palavras, a gente não diz bolo, eu comer. A gente entende que é preciso dizer eu quero comer bolo, ou comi bolo. Isso já é uma estrutura sintática. A gente já começa a entender que existe uma ordem que a gente chama de ordem direta das coisas. Então, anotem aí, põe uma linhazinha no caderninho de vocês, peguem a caneta e vamos fazer a nossa terceira observação da aula de hoje. A primeira é que sintaxe é o domínio que estuda a função e a organização da palavra dentro de uma frase. A segunda observação que a gente fez é que a oração é um... Eu acho, Maria, que teu microfone está aberto. Se tu puder, fecha para mim. Obrigado. A segunda observação... Alguém falou, minha gente? Eu não estou ouvindo. Essa capacidade. Porque tem pessoas que, mesmo assim, ao seu redor, tendo quem fala bonitinho, direitinho, só fala errado. Então, é porque a capacidade que a gente nasce é de desenvolver linguagem. Se a gente vai desenvolver, depende de alguns processos. O primeiro é que a gente tenha contato com um grande número de pessoas que falam. O segundo processo é que a gente tem acesso a um sistema de educação que a gente consiga aprender todas as regras. Porque mesmo indo para a escola, isso não é uma garantia que a gente consegue aprender todas as estruturas. Tanto é que tem gente que vai à escola, por exemplo, e termina o ensino médio e não sabe acentuar, e não sabe pontuar, e não sabe as regras de sintaxe. E por que isso acontece? Porque em algum momento houve alguma falha nesse processo de aprender o sistema. Porque a gente nasce com a capacidade, a gente convive com as pessoas, a gente entende a estrutura, mas houve uma falha no processo de educação sistemática, da gente aprender as regras, entendeu? Porque o que é que a teoria vai dizer? Que a gente nasce com a capacidade de comunicação. Por que, por exemplo, que uma pessoa surda não consegue falar? Vocês já se perguntaram isso? Por que é que uma pessoa surda não consegue falar? Não é porque ela não tem língua, porque ela tem língua. Não é porque ela não tem o aparelho responsável para pronunciar, porque ela tem. Ela tem a glote, ela tem o nariz que ajuda a gente no processo de produção de som. Mas o que é que uma pessoa surda não consegue falar? Não é porque ela não tem, ela não nasceu com a capacidade. Ela nasceu, mas ela não consegue ouvir. E como ela não consegue ouvir, ela não sabe o que ela tem que produzir. Pegou o lance? Então a pessoa surda, ela nasce com todo aparelho, por exemplo, com todo aparelho e com todo o sistema pronto para falar. Mas por que ela não consegue? Porque ela não ouviu. E não ouvindo, ela não consegue produzir os sons. Então tem várias falhas que podem acontecer nesse processo de sistematização da sintaxe. Mas o primeiro lugar que a gente começa a entender essas regras é muito antes de ir para a escola. A escola a gente vai aprender as regras e como deve usar e como não deve. Mas essa estrutura da sintaxe, cada pessoa entende quando ela começa a conviver. Já de quando ela ouve pessoas falando em casa enquanto é bebê. Veja, como é que uma criança fala, por exemplo, pai e mãe? Porque a mãe fica, mamãe, mamãe, mamãe. Aí, do nada, o bebê que está aprendendo a falar, ele nem diz mãe, ele diz mãe. Mãe. Aí a mãe já fica, meu filho falou. Mas ele não falou mãe. O que a criança fez foi testar o som de M, que é mã, mã, mã. Aí ela começou a testar para depois juntar com o A e com o E e sair mãe.
Por quê? Porque o nosso aparelho ele vai se desenvolvendo aos poucos. E quando a gente chega na escola, a gente começa a estudar o que a gente chama de regras e de estrutura. E essa sintaxe que a gente vai começar a falar a partir de agora, já é um processo que a gente consegue aprender desde casa. E depois a gente vai desenvolvendo isso na escola. Aí a Marilena até colocou, né? Às vezes falta leitura em alguns casos. Aí nem todo mundo consegue desenvolver e aprender todas as regras e como usar de maneira ideal, porque existem várias falhas. Primeiro, no próprio processo de acompanhamento dos pais com os filhos, se eles estão estudando. Depois, eu não gostaria de dizer isso, mas é a mais pura verdade. Existe falha também no processo da aula de alguns professores, né? De fato, alguns professores não são formados da maneira que deveriam para que se ensine gramática de maneira funcional. E depois tem uma terceira falha aí. O nosso sistema se organiza, historicamente, independente do professor, de maneira a priorizar alguns conteúdos que não deveriam ser priorizados. Algumas pessoas levantaram a mão, é para falar, se for, pode interromper, viu? Mas eu acredito mais nessa teoria aí, da pessoa não estar cercado da quantidade de pessoas que poderiam influenciar a falar corretamente. E o menino é uma... Parece que eu tenho um ódio na cara dele. De quem? Que ele fala umas coisas erradas, eu corrijo, e ele insiste no errado. Eu digo, olha, menino. Geralmente acontece... o meio que a gente está também influencia em que tipo de comunicação a gente utiliza, as pessoas com quais a gente convive, os processos de educação na escola, por exemplo... Geralmente, vocês que estão assistindo a minha aula, geralmente, vocês que aqui estão, aprenderam sintaxe com a professora colocando a frase no quadro, letra A, B, C, D, E, F, G. Circule quem é o sujeito, circule quem é o verbo e circule quem é o complemento. Perceberam isso? Geralmente, quando a gente vai aprender na escola, a professora e o professor colocam um monte de frase pedindo para você circular. As teorias linguísticas novas dizem que isso é um crime para aprender sintaxe. Por que, professor? Quer dizer que a minha professora me ensinou da maneira errada? Para as teorias linguísticas recentes, ensinou da maneira errada. Porque a maneira adequada hoje de se ensinar sintaxe já se sabe pela ciência das linguísticas, que é você pegando um texto grande e não tirar frases isoladas. Você pegar um texto grande de 20, 30 linhas e você dizer, na palavra comprou, procura aí no texto quem foi que comprou. Na palavra trabalhou, procura aí no texto quem foi que trabalhou. Na palavra comprou, procura aí no texto o que é que foi comprado. Tem João no texto, procura aí o que é que o João fez. E para a teoria linguística, é aí que a gente percebe, sem que a gente tenha que estar circulando o que está dado, para a teoria linguística, a melhor maneira de você aprender função sintática é você dando o texto e pedindo para a pessoa achar as informações no texto. E não já dando a frase recortada, onde o sujeito já está lá, do lado esquerdo, o verbo já está lá no meio, e o que completa o verbo já está depois do verbo. Você está dando a resposta para o menino. Só está pedindo para ele circular. Quem foi que fez? Só está pedindo para ele circular o que foi comprado. Mas você não está tendo o trabalho de, no meio do texto, com um monte de palavra, pedir para que ele identifique. Então, os novos estudos sintáticos apontam que tudo aquilo que a gente aprendeu na escola não fez a gente aprender nada. E esses estudos estão tão certos que a gente precisa estar aqui hoje. Porque se hoje vocês estão assistindo a minha aula para tentar aprender um pouco mais do concurso, é porque, de alguma maneira, o que vocês aprenderam na escola não foi suficiente para que você sistematizasse e não esquecesse mais. Então, é isso que a gente vai estudar a partir de agora. Essas funções sintáticas e como essas funções sintáticas interferem nesse processo de produção, de estruturação, tá bom? Aí, como realmente o meu computador não vai dar sinal de vida, pessoal, eu vou ter que ir ditando para vocês só hoje os conteúdos que a gente vai precisar anotar, tá bom? Hoje a aula vai ser um pouquinho diferente, porque realmente eu estou usando do celular, porque eu estou usando a internet do plano e o computador, a internet daqui de casa tá ruimzinha mesmo. Aí eu vou pedindo para vocês anotarem, já que eu não estou conseguindo compartilhar a tela, e a gente vai, vocês vão tirando dúvidas se precisar, tá bom? Pula uma linha aí no seu caderno para a gente começar a primeira informação importante de sintaxe. E eu já vou dizer, isso já cai em concurso, viu? O que eu vou dizer agora. Anotem aí.
A ordem natural, anota aí, ordem, a ordem natural, das funções sintáticas, anotem aí, a ordem natural das funções sintáticas é 2 pontos. A ordem natural das funções sintáticas é 2 pontos. A ordem natural das funções sintáticas é 2 pontos. Pula uma linha e coloca aí S, com letra maiúscula, mais V, mais C. Tudo com letra maiúscula. A ordem natural da função sintática é 2 pontos. S mais V mais C mais A. S, V, C, A. Essa é a ordem natural. Como assim, professor? Ordem natural. Espera aí, para não me atrapalhar, já que isso cai muito em concurso, professor. Me explique direitinho essa história de SVCA. Quando a gente vai falar, a gente não diz assim, bolo, comi, eu. Qual é a ordem mais natural que a gente tem para se dizer? Eu comi bolo. A gente chama isso de ordem natural. Aí eu digo assim, eu comi bolo hoje. O S vai ser de sujeito, o V vai ser de verbo, o C vai ser de complemento, puxa aí as setinhas para ir anotando, tá? E o A vai ser de adjuntos. De novo, S vai ser de sujeito, o V vai ser de verbo, o C vai ser de complemento e o A vai ser de adjunto. Essa é a ordem natural. Pergunta importante, não precisa anotar agora não, tá? Professor, se a ordem natural é SVCA, sujeito, verbo, complemento e adjunto, vai vir sempre assim? Nas frases e nos textos, ó? Dedinho, dedinho. Quase sempre a gente vai fazer o que a gente chama de ordem inversa. E por que a gente faz ordens inversas, professor? Porque às vezes a gente não quer dar foco no eu. A gente quer dar foco no que a gente comeu. Como assim foco, professor? A gente quer dar mais sentido, mais ênfase. Aí é normal eu dizer assim, comi bolo hoje. O bolo eu comi. Aí a gente faz o que a gente chama de inversão. Então, só para a gente organizar. Existe uma ordem natural, que é que primeiro venha sempre o sujeito, o verbo, o complemento e os adjuntos. E, no geral, a gente pode quebrar essa ordem. A gente pode desrespeitar essa ordem, porque a gente quer dar foco em outros termos. Aí a gente vai fazendo as trocas, tá bom? O pessoal tá até copiando aí no chat. O que é que tu não lembra, Marta? Será que foi alguma resposta de alguma pergunta que eu fiz? Acho que não, né? Das minhas aulas. Ah, tá. Lembra. Geralmente houve alguma falha no nosso processo de alfabetização ou de estudo sistemático. E aí a gente cresce um pouquinho com essas falhas. O computador, a internet voltou um pouquinho. Estou tentando ligar aqui, porque com o slide fica da gente observar. Mas vamos lá, para eu continuar de onde nós paramos. Já anotamos aí a ordem natural, e eu quero que embaixo dessa ordem natural, SVCA, você anote um exemplo que eu vou dar agora, para a gente entender. Aí você pula ali e coloca X de exemplo. Aí você anota aí. Eu comprei uma bicicleta semana passada. Eu comprei uma bicicleta semana passada. Tranquilinho até aqui? Aí agora vocês acham que quem é o sujeito? Quem comprou? Marquem aí para mim. Deixa eu ensinar do jeito que a gente aprendia de maneira
equivocada na escola. Aí o professor pedia para dizer quem comprou? Eu. Então o eu é sujeito. Como é que o professor fazia na escola? Eu acho que agora apareceu na tela de vocês, meu slide. Mesmo com a internet ruim, eu acho que eu consegui abrir. Veja se vocês estão vendo aí na tela. Veja se vocês conseguem ver o meu slide. Está aparecendo a tela. Parece que agora vai, né? Graças a Deus. Agora foi. Agora vai. Não sei até que horas, né? Até a internet travar. Deus é grande, hoje é dia de São Bento. Eita, meu santo preferido, viu? Que afasta o mal, né? Das nossas vidas, São Bento. Vamos lá. Quem é que comprou? Eu. Aí a gente vai chamar de sujeito. Na escola a gente aprende assim. E o eu fez o quê? Comprei. A gente chama de verbo. Tá aí na tela de vocês. E quem compra algo. A gente chama de complemento, de objeto. O que é que foi comprado? Uma bicicleta. E eu posso colocar uma coisa que a gente chama de adjunto. Professor, o que é adjunto? Olha o nome, adjunto. É uma informaçãozinha extra que vem junto. Por isso a gente chama adjunto. Porque adjunto é uma informação extra que não é essencial, não é a principal, mas vem junto para dar uma ideia de tempo, de lugar, de modo. Aí está aparecendo aí na tela de vocês. Outra maneira que o professor ensinava para a gente. Tem um simples exemplo para você. Professor, licença. Oi, esse adjunto é aquele que pode ser adverbial ou nome. Pode ser um verbo ou nome. Perfeito. Lá a gente vai aprender nas nossas próximas aulas que o adjunto pode ser do tipo adnominal e pode ser o adverbial. A Marta pediu até para eu criar agora uma definição para vocês anotarem o que é adjunto, né? A gente vai... Deixa eu criar aí o adjunto, tá? Tá certo. Daqui a pouco eu respondo a tua pergunta, viu, Lani? Deixa eu responder primeiro a da Marta. Professor, quando você quiser aqui em algum lugar a observação do que é adjunto, você vai colocar assim: adjuntos são termos que não são essenciais. De novo, adjunto são termos que não são essenciais, mas que vêm junto de termos essenciais. De novo, adjunto são termos que não são essenciais. Eu ia falar de adjunto lá na frente, mas já é bom, né, para a gente já adiantar algumas anotações importantes. Adjuntos são termos que não são essenciais, mas vêm junto de termos essenciais para ampliar informações. De novo, adjunto são termos que não são essenciais, mas vêm junto dos termos essenciais para ampliar informações. Deixa eu dar um exemplo diferente do que está na tela, né? Eu posso dizer assim: eu gosto de doce de coco. Tem uma partezinha aí que não é essencial, mas é importante para ampliar. Então, qual é a informação principal aí dessa sintaxe? Eu gosto de doce. Quando eu coloco a história de coco, é uma informação a mais que veio junto do coco, que veio junto do doce, para dizer do que é o doce que eu gosto. Então, a gente vai dizer que a gente tem um adjunto adnominal, porque é o nome coco que veio junto do doce para ampliar a noção do que é o doce que eu gosto. Deu para entender, Marta? Então, o adjunto, ele não é essencial, ele não é o mais importante, mas ele aparece para dar uma ideia. Deixa eu lhe dar outro exemplo, Marta. Se eu disser assim, eu gosto de chocolate branco. Tem palavras aí que são essenciais. E tem uma que é só para dizer o tipo de chocolate que eu gosto, mas que ela não é a mais importante. Ela só entrou para dizer o tipo. Aí, quando eu digo eu gosto de chocolate branco, qual é a palavra que só entrou para dizer o tipo de chocolate que eu gosto? O branco. Porque quem é que é essencial? Eu gosto de chocolate. Aí a gente vai dizer que a palavra branco é um adjunto que entrou pertinho do chocolate só para dizer o tipo de chocolate, mas ele não é o mais importante, o branco. Pegou o lance? Então, o adjunto, o próprio nome diz, é uma coisa que vai estar junto, mas que não é a parte mais importante. Ele entrou só para dar uma ideia de o tipo de alguma coisa.
Pegou o lance? Aí a Alane, antes de eu continuar o conteúdo, a Alane me fez uma pergunta também no chat, ela disse assim, professor, toda oração obrigatoriamente deve vir acompanhado de verbo? E sim, Lani, a gente só tem oração quando tem verbo. Senão a gente vai ter só frases. Por exemplo, quando eu digo bom dia, eu não vou dizer que isso é uma oração porque não tem verbo. Para ser oração, tem que ter a presença de pelo menos um verbo. Aí a definição é sempre essa. Oração é todo enunciado que tem verbo. Obrigatoriamente, a gente só tem oração quando tem verbo. Tá bom? Se a gente tiver coisas que eu estou dizendo, bom dia, obrigado, oi, a gente vai ter frases, mas não vai ter oração. Aí nas frases a gente nem analisa muita coisa, porque a frase é só uma coisinha pequenininha, sem verbo. É a partir do momento que o verbo entra, que entra esse monte de história de sujeito, de verbo e de complementos. Marta levantou a mão, quer falar? Se eu falasse, eu comprei uma blusa rosa, aí o rosa seria o adjunto. Perfeito. Por que adjunto? Porque foi extra. Quem é o essencial aí? O eu, o comprei, e quem compra alguma blusa. Essas informações são essenciais. Mas quando eu coloco o rosa já é extra. Isso significa o quê, professor, essa história de extra? Que eu poderia até retirar o rosa e eu teria uma oração completa. Eu comprei uma blusa. O rosa só entrou aí para dizer um tipo ou qual foi a cor da blusa que eu comprei. Aí a gente já disse que isso é extra para a oração. Pegou o lance? Tinha mais alguém que estava com dúvida? Acho que não, né? Posso seguir, né? Voltemos então para o nosso slide. Pessoal, se tiver dúvida, pergunte. E eu vou repetir o que eu falei a vocês na semana retrasada, foi passada, quando a gente terminou morfologia. Morfologia, ó, é uma delícia. Que é só as classes gramaticais. Agora que a gente vai entrar em sintaxe, a gente está entrando no domínio mais complicado e que mais cai em todos os concursos. Então, não fiquem com dúvida. Nem que eu precise voltar 2 ou 3 vezes, sintaxe é a área, junto com a interpretação de texto, que mais cai em concursos. Então, não deixem nada passar. Não fiquem com dúvida ou achando que vão entender depois, ou vou estudar sozinho depois. Tirem a dúvida de cada uma das coisas que eu falar, porque pode ser o que vai cair no concurso. Inclusive, esse negócio do adjunto, que era um conteúdo lá da frente, ainda bem que a gente já está tocando nele agora, porque, olha, assim de concurso cobrando adjunto. Assim. Tá bom? Então, não esqueçam de tirar qualquer dúvida que ficar. Vamos voltar para o slide para a gente fazer algumas outras anotações, tá bom? Tá na tela de vocês. A gente chama essa ordem natural da sintaxe de estrutura base. E tem uma lógica de por que a gente chama estrutura base. Porque, geralmente, toda oração precisa de uma estrutura base. Precisa de um verbo. E quando tem verbo, aparece sujeito. Tem verbo que precisa de complemento. Então, a gente chama de estrutura base. Não tem como eu passar muitas mensagens sem estudar essas estruturas bases. Eu posso até trocar a ordem de cada parte das coisas. Mas tem que ter, geralmente, sujeito, tem que ter, geralmente, verbo, e quase sempre tem, às vezes, complemento nas orações. Tá bom? Tranquilo até aqui? Quem tiver dúvida, fala, então eu vou seguindo. Tá bom? Vamos lá. Aí a gente apresentou nos exemplos em cima o que seria essa ordem direta. Aí é bem facinho. Sujeito, verbo, complemento e adjuntos. Aí eu coloquei aí no slide. Todavia, a gente tem que ficar sempre alerta, porque na prática, esses termos, sujeito, verbo, complemento e adjunto, eles na prática são muito invertidos. A gente chama de inversão ou de intercalar. Por que intercalar? É tirar de um lugar e colocar em outro. Por exemplo, quando vocês vão ler uma notícia, tem aqueles Instagram de fofoca aí em Lagoa da Canoa? Ou só tem aqui em Arapiraca? Aqui tem uma Arapiraca do deboche. Em Lagoa da Canoa tem algum Instagram de fofoca? Alguém sabe me dizer? A Marta disse que tem. Como... Tem as vizinhas também. As vizinhas. Ai, tem o Canoa do Deboche, é? Ó, Canoa do Deboche. A Jaciara disse que tem, a Marta também disse que tem. Por exemplo, vamos ver uma ordem de inversão que às vezes eu tenho certeza que o Canoa do Deboche faz. Às vezes não é mais importante contar as coisas na ordem.
Tem o show que é canoa. Aqui na canoa tem até demais. O que mais tem é fofoca e vizinha fofoqueira. Ave Maria. Aqui até o que não acontece, o povo já sabe o que vai acontecer. Pois vamos lá. Quando você vai fazer uma fofoca, o bom fofoqueiro, eu não sei se vocês têm vizinhos bem fofoqueiros, mas o bom fofoqueiro, ele pode não saber português, mas sintaxe, meu amor, na hora de contar a fofoca para ficar mais atrativa, ele sabe mexer na sintaxe todinha. Veja, na hora de contar uma fofoca, ninguém diz assim: olha, tu viu que o Wilkley bate no cachorro dele todo dia? Nem o tom a pessoa usa assim. O vizinho fofoqueiro já vai chegar e vai dizer: todo dia esse cachorro não para de latir, menina. Todo dia. Todo dia o Wilkley deve estar fazendo alguma coisa com esse cachorro, porque todo dia esse cachorro late. Ou seja, veja que teve uma mudança na sintaxe aí. Para evidenciar a fofoca, o fofoqueiro já começa assim: todo dia. E esse todo dia não era para estar aí na frente. Esse todo dia, se a gente fosse seguir a ordem natural da sintaxe, era para estar onde? No final. Era para ser dito assim: o Wilkley bate nesses cachorros todo dia. Mas para dar uma ênfase na fofoca, a pessoa jogou para frente o todo dia é isso. E esse todo dia já é uma informação extra que deveria estar no final. A informação principal deveria ser quem faz, que é o Wilkley, bate no cachorro, e o extra, que é o adjunto todo dia, deveria estar no final. Ou seja, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Que, de acordo com algumas necessidades, os sites de notícias, por exemplo, colocam o tempo na frente. E as informações de tempo deveriam estar, pela regra de estrutura sintática, lá no final. Mas veja que quando eu vou ler uma notícia no G1, por exemplo, aí tem assim: hoje, presidente Lula sancionou tal coisa. Era para ter sido dito: presidente Lula sancionou tal coisa hoje. Mas para marcar que foi hoje, aí o site de notícia pega o hoje, que era para ser adjunto, que não é essencial, que era para estar no final, e coloca para o começo. Só isso já é uma questão de concurso. Perguntando por que o hoje foi deslocado. Por que o hoje foi para frente? Exatamente, Jadilene. A gente vai chamar essa troca de lugares, de termos, ou de inversão, ou como está aí na tela de vocês aparecendo, a gente também chama de oração intercalada. O concurso vai chamar às vezes, tá? É muito importante aprender essa palavra, intercalada. Que é quando, o próprio nome já diz, né? O que é intercalar? É você mudar de lugar, né? E aí esse intercalamento da oração acontece quando a gente troca a ordem sintática. De novo, professor, por que eu vou trocar a ordem sintática, que eu entendi muito bem? Porque, às vezes, o que a gente quer é privilegiar uma informação no lugar da outra. Agora eu vou falar da minha patroa, a prefeita Tainá. Prepara o celular para gravar, porque depois você vai dizer: olha, prefeita, o professor está falando da senhora na chamada, na aula de português, e o pior é que ela está sendo gravada, né? Se preocupe não, que só tem coisas boas a falar da minha prefeita. Vamos embora. Imagina o Instagram da prefeitura. Olha, eu tocando em política, minha gente. Deixar ele querendo perder o emprego. Imagine que na prefeitura tem um funcionário que a minha patroa, prefeita Tainá, deixa esse funcionário só para postar notícias e as ações da prefeitura. Então, eu acho que deve ter em Lagoa da Canoa, a gente chama geralmente de Secretaria de Comunicação, né? São pessoas que ficam específicas para cuidar das redes sociais da prefeitura e manter a população informada do que acontece. Aí vamos imaginar que quem a prefeita Tainá, minha patroa, um abraço para ela, inclusive, vamos imaginar que quem ela deixou lá na Secretaria de Comunicação só faz notícias assim: 100 casas foram entregues para a população carente pela prefeita Tainá. Foi inaugurada uma escola pública no centro da cidade pela prefeita Tainá. Vai ter uma hora que a prefeita Tainá vai dar um puxão de orelha nesse funcionário da prefeitura. Por quê? Porque tem algumas teorias que dizem que a gente só marca o que vem primeiro na estrutura sintática. O nosso cérebro dá privilégio para a gente entender o que vem primeiro. Aí vai ter uma hora que a prefeita vai ver tanta manchete com o nome dela no final da notícia que ela vai puxar na orelha
da pessoa responsável é dizer assim, meu amor, meu nome tem que estar no começo. Prefeita Tainá inaugurou escola no centro da cidade. Por quê? Porque a gente privilegia e dá mais importância para o que está primeiro na estrutura sintática. Então a prefeita vai ficar muito chateada se eu colocar um monte de informação e o nome dela lá no final. A gente chama isso, questão de concurso, de voz passiva. No lugar de dizer prefeita inaugurou, eu digo tal coisa foi inaugurada por prefeita. Aí eu tiro a posição de sujeito da prefeita que fez e rebaixo para uma coisa que a gente chama de agente da passiva. Cai em concurso tempo direto. O tempo todo cai questões perguntando o que era sujeito se transformou em o quê? Aí eu rebaixei, no lugar de dizer prefeita Tainá inaugurou, eu digo que a escola foi inaugurada no centro pela prefeita Tainá. Tá vendo como a prefeita Tainá ficou longe? Isso é estrutura sintática. Então a prefeita vai querer nas notícias e nos sites que o nome dela esteja onde? No começo. Ela vai querer que o sujeito seja, a gente chama na sintaxe, de sujeito agente. Tudo isso que eu estou dizendo, pessoal, é só para a gente ter uma noção. A gente ainda nem começou a estudar tanta coisa. Mas essa aula eu queria guardar realmente para a gente conversar muito sobre essas noções de lugar das coisas. Depois que a gente vai começar a dar nome para cada uma das funções com muita calma e sem pressa. Mas eu quero que vocês entendam que o que a gente está estudando hoje é muito diferente do que a gente estava estudando nas aulas anteriores. Porque nas aulas anteriores era só dizer o que a palavra é. Agora a gente vai ter que entender as funções, o que é que cada palavra está funcionando e para quê. Aí quando eu faço trocas, está aí no slide de vocês na tela, eu faço o que a gente chama nos concursos de intercalar as orações, ou intercalar a estrutura de uma oração, tá bom? Aí no slide continua. Quando a gente intercala, quando a gente troca o lugar de cada coisa, muitas vezes a gente vai ter dificuldade, porque uma coisa é dizer, o Wilkley comeu bolo, eu é o sujeito, comeu, o Wilkley é o sujeito, comeu é o verbo, bolo é o objeto. Aí é lindo. Mas quando eu vou para um texto grande que está intercalado, isso geralmente vai gerar dificuldades para que eu entenda o que é cada coisa. E aí o concurso não vai facilitar para a vida de ninguém, viu? Já vou adiantando. Ele não vai colocar a estruturazinha de ordem direta S, V, C, A, não, e perguntar o que é cada coisa. O concurso vai intercalar, vai trocar os lugares para que você tenha dificuldade de saber quem é sujeito, quem realizou, o que foi que realizou, como foi que realizou, tá bom? Aí vem a primeira dica. Você pode pular uma linha e colocar macete. Macete 1 da sintaxe. Estamos já terminando, tá, pessoal? Daqui a 10 minutos a gente vai para o intervalo, descansar um pouquinho, mas não cansa e fica com foco, prestando atenção nesses detalhezinhos, essa aula de hoje, essa primeira aula de hoje. Que pena que a internet está surtando assim. Mas está dando certo, não é? Vocês estão conseguindo me ouvir, o slide está na tela, fiz uma gambiarra aqui de celular, computador, mas parece que está dando certo. Primeiro macete, macete 1 de sintaxe. Sempre que eu estiver em dúvida de função sintática, eu vou achar o verbo. Você vai colocar aí. Achar sempre o verbo. Achar sempre o verbo. E se estiver na ordem inversa, macete 1, achar sempre o verbo. E sempre que a questão dificultar a sintaxe, você vai tentar colocar a frase que está invertida na ordem que a gente chama de direta, na ordem natural. De novo, achar o verbo. E sempre que tiver difícil a questão tocar em sintaxe, eu vou tentar colocar a oração, tirar da ordem inversa e colocar na ordem direta, na ordem natural. Esse é o macete infalível para concursando. Todo concurseiro aprende essa regrinha. Se a questão é muito difícil de sintaxe, eu vou achar o verbo e vou tentar colocar na ordem direta. Como assim, professor? Oi, professor. Oi, pode falar. Repita o macete para mim, por favor. Achar o verbo, macete 1, achar o verbo. Sempre que a questão de sintaxe estiver difícil, eu vou tentar achar o verbo, a ação. Vou tentar retirar da ordem inversa e colocar na ordem direta. De novo, achar o verbo.
e tentar tirar da ordem inversa, e eu mesmo vou tentar colocar cada coisa no lugar que deveria ter tido. Achar o verbo, tentar tirar da ordem inversa e colocar na ordem direta. O professor, Pode falar. então, no caso, essa ordem direta, no caso, é essa suveca, né? O sujeito, o verbo, mais o complemento e os demais, né? Exato. Sujeito, verbo, complemento e adjunto se vier. Ok. Por que Obrigada. de nada? Porque nem toda oração vem com todos. Às vezes a pessoa pode ser só assim, ele morreu. E nesse caso você não teve todos os elementos. Você teve só o ele, que foi sujeito, e o morreu, que foi o verbo. Mas eu poderia dizer, ele morreu onde? Aí, nesse caso, você teria sujeito, verbo e adjunto. Eu poderia dizer, eu comprei bolo hoje. Aí você teria sujeito, verbo, complemento e adjunto. Então, pode ser que nas orações venham todos os termos, e pode ser que venham só os essenciais, que é o sujeito e o verbo. Ou, às vezes, pode vir só o verbo. Cair. Aí o sujeito, a gente disse que ele está oculto, está desinencial. Na estrutura veio só o verbo. Cair. Lá dentro dele que a gente acha o sujeito. Então, apesar da ordem natural ser sujeito, verbo, complemento e adjunto, muitas vezes a gente muda ou não usa todos esses termos. Usa só os essenciais, que é sujeito e verbo. Minha gente, tá tranquilo até agora? Alguém tem alguma pergunta? Se tiver, faça, pelo amor de Deus, pra gente não... Eu preciso muito que essa aula de hoje esteja gravadinha no cérebro de vocês pro próximo mês inteiro. Tá tranquilo, né? Então eu já posso seguir. Tem uma segunda dica. Quando a gente vai estudar análise sintática, os sinais de pontuação, principalmente vírgula, ajudam muito. Isso vai dizer, professor, me ferrei, porque eu não sei usar vírgula. Não se preocupe, a gente vai aprender a usar vírgula também junto de sintaxe. Pegou o lance? Tem gente que, professor, eu aprendi que vírgula é quando a gente para respirar. É um absurdo, um crime. Eu não sei quem foi que disse a você que quando você parar para respirar, você vai colocar vírgula. Vírgula não tem nada a ver com respirar. Por isso que tem tanta gente colocando vírgula onde não existe. Vírgula tem a ver também com sintaxe. A gente vai aprender nas nossas próximas aulas. Para quem não sabe colocar vírgula, vocês vão amar a aula de vírgula, porque a gente vai estudar sintaxe com vírgula, fica uma delícia. Pegou o lance? Mas a gente vai com calma. Por enquanto, eu só quero que a gente entenda que existe uma ordem natural, que essa ordem natural é SVCA, sujeito, verbo, complemento e adjunto, que nem vai ter esses elementos todos, tá bom? E que, quando eu tiver em dúvida, eu vou eu mesmo tentar colocar cada coisa no seu lugar. Professor, como assim tentar colocar cada coisa no seu lugar? Uma escola foi inaugurada no centro pela prefeita Tainá. Aí, qual é a dica? Se tiver com problema, você vai colocar na ordem direta. Prefeita Tainá inaugurou escola no centro. Aí é isso que a gente vai ter que fazer só na hora que tiver com dúvida. É um macete, tá? Mas aí a gente vai seguindo e eu vou, aos poucos, dando mais macetes e dica de quando a gente vai precisar fazer essa inversão. Vou abrir o slide 2, tá? Faltam 5 minutos para a gente ir para o intervalo. Ninguém cansa, viu? Todo mundo foca. Vamos lá. Tá na tela de vocês aí o segundo slide. Se a gente já sabe que a estrutura base é sujeito, verbo, complemento e adjunto, a gente vai estudar agora cada um deles separado. O que é sujeito e todos os seus tipos, o verbo, o que a gente chama de complemento e o que a gente chama de adjunto. A gente vai estudar de um por um. Tá? A gente vai fazer bem um estudo do ensino fundamental. De um por um a gente vai estudar, fazer as anotações, para a gente saber o que cada um é, tá bom? Oração, a gente já viu que é tudo que tem sentido e que tem verbo. Tranquilo até aqui. Preciso repetir, porque eu já pedi para vocês anotarem. Até aí no slide. As funções sintáticas também podem aparecer em forma de oração. Calma aí. Então, às vezes, o que é que eu estou dizendo agora? Eu posso... Um sujeito pode ser uma oração. Então, dentro de uma oração pode ter outra oração. Calma. Eu posso dizer assim. O Wilkley, que é
o melhor professor de Lagoa da Canoa. Eita, ele é o mais humilde também, né? Olha, minha gente, eu sou narcisista, vocês não liguem pra minha doidice, não, viu? Mas veja, eu poderia dizer só que o Wilkley dá aulas excelentes. Mas eu posso fazer outra oração dentro dessa mesma. Eu digo assim, o Wilkley, que é, ó o verbo, que é o melhor professor da Lagoa da Canoa, dá aulas excelentes. E nessa composição, eu estava dizendo que o Wilkley dá aulas excelentes e eu enfiei outro verbo. Então, às vezes, Só vejo verdades aí. a gente pode dar outras orações dentro. Como a história aí, alguém falou alguma coisa? Só vejo verdades nisso aí. Graças a Deus, muito obrigado. Mas os exemplos assim, narcisistas, você me perdoe, porque nasci, né? Já fui diagnosticado com narcisismo mesmo, e eu já aceitei, já faço uso. Posso não ser o melhor, mas estou correndo para chegar lá. Vamos lá. Aí eu dei um exemplo de como acontece, com calma, tá? Mesmo que venha uma frase dentro da outra, como acontece em textos grandes, a análise vai ser a mesma. Vamos ver um exemplo aí? Tá com setinhas no slide. O menino estudioso passa de ano, por exemplo. O menino estudioso passa de ano. A gente diz que o menino estudioso é o sujeito. O menino estudioso é o sujeito. E passa é o verbo. Tranquilo até aqui? O menino estudioso passa. Quem consegue me dizer quem é o adjunto no menino estudioso passa? Adjunto, a informação extra. Olha, dificultando já. O menino estudioso passa. Quem é uma informaçãozinha extra que tem aí, só para dar uma característica a mais? Estudioso. Estudioso. A gente já consegue identificar aí para a prova do concurso que tem um adjunto. Calma aí, professor. Que o senhor me disse nas aulas no mês passado que estudioso é adjetivo. Na morfologia. A gente aprendeu que a palavra estudioso é uma característica, lembram? Aí, na morfologia, a gente vai chamar esse estudioso de adjetivo. Na sintaxe, que não quer saber o nome, a gente vai chamar isso de adjunto, porque veio junto do nome menino para dar uma característica. Pegaram o lance, minha gente? Foi no mês passado, Marta, eu acho, nos adjetivos. Foi logo no comecinho da nossa aula. Mas estudioso não é uma característica? Aí, na morfologia, a gente chama de adjetivo. Na sintaxe, a gente vai chamar de adjunto adnominal. Por quê, professor? Como é ruim, professor, língua portuguesa. Só é ruim se você não prestar atenção no nome. Adjunto adnominal. Olha o nome, adjunto, porque veio junto. E por que adnominal? Porque veio junto do nome. Olha que fácil. Quem é que veio junto de um nome aí para dar uma característica? Estudioso. Aí a gente chama aí de estrutura simples. Mas do lado, eu coloquei a mesma informação com outra oração. Aí eu coloquei assim, a mesma informação, só que agora com dois verbos. O menino que estuda, passa. Aí a gente vai dizer que agora foram duas orações. O menino passa, e eu quebrei esse o menino passa para adicionar outra oração no meio com valor de adjetivo. A gente vai chamar que estuda, só porque eu coloquei o verbo, a gente vai ter agora uma segunda oração dentro, mas a análise é a mesma. O menino é sujeito, passa é verbo, dentro eu tenho que estuda é verbo, e o que representa o menino. Pegaram o lance? Então, a sintaxe é isso. É o tempo todo você ficar estudando o que cada palavra está funcionando, para que ela entrou ali, se foi para ser sujeito, se foi para ser complemento, se foi para dar uma ideia de ação, a sintaxe é isso. É um pouco mais complexo, mas a gente consegue dar jeito, tá bom? Aí nós vamos parar agora para o nosso... Professor, Oi. o senhor poderia repetir a explicação dessa segunda frase da oração adjetiva, por favor? Vamos lá. Na estrutura simples, a gente só tem um verbo, tá? O menino passa. O menino passa. A gente que aí é a estrutura simples, porque o menino é sujeito e o que é que ele faz? Passa. Pegou o lance? Sim, estou entendendo. No caso da segunda, eu não coloquei uma característica, eu não coloquei um adjetivo. Para dizer a característica desse menino, eu usei outro verbo. Porque eu posso dizer só estudioso, que não é verbo, é um adjetivo. Mas eu posso dizer que esse menino estudioso é o menino que estuda.
Aí eu vou dizer que eu tive outra oração dentro da primeira. Quem é a primeira oração? O menino passa. E para dar uma característica desse menino, eu criei outra oração. Aí a gente vai chamar de oração adjetiva. Por Eu acho que deu uma travada, mas você está conseguindo me ouvir? Sim, agora sim. O senhor Peraí, só vou liberar vocês para o intervalo, tá? Deixa eu só voltar para o computador. Chega, meu Deus. Deixa eu voltar para o computador aqui. Vocês conseguem me ouvir? Acho que alguém diz aí um ok. Acho que agora eu vou... Pronto, só para finalizar a explicação. Aí, no lugar de dizer o menino estudioso, eu disse o menino que passa. Aí, a são. Aí, esse que, quer dizer, mentira, que estuda, né? Aí, esse que estuda vai ser uma oração que, na verdade, vai caracterizar o menino. Por isso, a gente vai dizer que é uma oração adjetiva. Porque que estuda é só para caracterizar o menino. Não entrou aí como uma oração principal. Aí eu digo, o menino que estuda passa. A informação principal é o menino passa, e o que estuda é uma informação extra, que a gente vai chamar de oração adjetiva. Dá para entender? deu. Esse que estuda, que nem o senhor falou, a gente pode também usar ele como complemento? Aí a gente não vai... Boa! A gente vai chamar de complemento se não fosse uma oração. Pegou o lance? Entendi, Eu não entendi. vou chamar de complemento e não vou chamar de adjunção. Se caso é uma oração, e a partir do momento que o verbo entra, o negócio fica muito maior. Aí eu nem vou chamar de adjunto, nem de complemento. Eu vou ter que dizer que é uma oração adjetiva, porque entrou para caracterizar. Deu para entender? Aí veja como o verbo indicante. Se fosse só estudioso, era só um adjunto. A partir do momento que entra o verbo, eu vou ter que chamar de oração. Pegou o lance? Entendi. Aí o que é que nós vamos fazer, meus queridos? Nós vamos dar um intervalozinho agora, para que a gente possa descansar, comer alguma coisa e respirar um pouquinho. E daqui a pouquinho a gente volta para finalizar o conteúdo da aula de hoje, tá bom? Mesmo com toda dificuldade, acho que o negócio está fluindo, né? Aí nós retornamos, então, às 8h45, tá bom? Até daqui a pouco.